as boas-vindas a todas as pessoas que estão se ajuntando a nós nesse nosso webinar, promovido pela FATIP, que tem como tema hoje a Igreja, a Pandemia e a Caverna Digital. Eu entendo que nós estamos nos achegando aí nesses primeiros momentos, começando a tomar os nossos próprios lugares, começando a organizar o nosso espaço, a nossa tela, para poder assistir bem a esse webinar. E o que eu queria deixar para vocês desde esse primeiro momento é dizer que a gente vai ter uma sequência de eventos, o professor Valdinei Ferreira vai fazer a sua explanação, vai fazer a sua apresentação, e a gente vai ter um momento de perguntas e respostas ao final desse nosso encontro, ao final desse nosso webinar. Se ao longo da apresentação você tiver alguma ideia, alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento a fazer, você pode usar as ferramentas que você tem embaixo da sua tela. Se você passar o seu mouse pela parte inferior da sua tela, você vai ver dois ícones, um ícone para o próprio chat, para o bate-papo. Você pode escrever para nós, para os panelistas, para as pessoas que estão organizando, a gente vai poder ler, responder alguma dúvida a respeito de algum ponto específico, ou então passar essa sua pergunta para o professor Valdinei. Uma outra ferramenta que você tem está colocado aí como QIA, que basicamente é perguntas e respostas, as iniciais disso em inglês. Você pode formular sua pergunta aí. Essa é uma ferramenta que a gente tem um pouco mais de controle e a gente pode, inclusive, responder a sua pergunta depois do webinar, caso não seja possível responder lá ao vivo. Mas você pode usar essa ferramenta também para deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. A gente espera ter um período de bate-papo ao final da apresentação, que vai ser assim um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante ouvir as suas perguntas também. Nesse momento ainda de chegada, eu gostaria de pedir para o professor Reginaldo, diretor da FATIP, para ele dar uma palavra, para ele fazer uma saudação às pessoas que estão se achegando aqui no nosso webinar. Professor Reginaldo, eu acho que o seu fone está mudo ainda. Se você puder habilitá-lo para a gente poder ouvir o que você tem a dizer, fique à vontade, pode habilitar e pode falar. Agora sim. Quero, em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos que estão conosco nesta webinar, agradecer a sua presença, em especial a presença daqueles que estão pela primeira vez aqui com a gente. Esperamos que seja uma noite de muita edificação, seja uma boa reflexão e que todos nós sejamos gratificados pela palavra que será compartilhada daqui a pouco. É uma alegria muito grande receber você em nossa webinar e desde já fica o convite para o nosso próximo encontro. Fique atento ao e-mail que você receberá e, oportunamente, nós teremos a oportunidade de estar aqui novamente. Quero fazer uma rápida apresentação do reverendo Valdinei. Penso que quem é da Igreja Presbiteriana Independente, na verdade, até dispensaria esta apresentação, mas como nós temos irmãos e irmãs, pessoas de outras denominações, de outras igrejas, esta apresentação se faz necessária. O reverendo Valdinei é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, estudou no Seminário Teológico em Londrina, nos anos de 1989 até o ano de 1992. Quando concluiu o seminário, foi fazer a sua licenciatura em Marilândia do Sul. Foi ordenado no final do ano de 1993. Portanto, desde a sua ordenação até hoje, são 27 anos de experiência com o ministério pastoral, cuidando e pastoreando igrejas. Na verdade, o reverendo Valdinei, até hoje, participou, ou melhor, foi pastor de 3 igrejas. Começou na IPI de Jabaquara, depois da sua licenciatura em Marilândia do Sul, veio para São Paulo, e foi pastor aí na IPI de Jabaquara. Depois se tornou pastor auxiliar na primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, de 2002 a 2009. Nesse período, 2 anos, ele se mudou para Curitiba, onde foi terminar o seu doutorado, e nesse período em Curitiba foi pastor auxiliar em São José dos Pinhais.
depois retornou e desde 2010 é pastor titular da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Bom, a formação acadêmica, além do seminário em teologia, o reverendo Valdinei também foi estudar sociologia na USP, fez o seu mestrado, o seu doutorado, e hoje é professor da FATIP, assumindo as disciplinas principalmente dessa área, sociologia, igreja e sociedade, protestantismo e cultura brasileira, e também assume a disciplina de homilética. O reverendo Valdinei é casado com a Meire, e com quem tem 2 filhos, o Pedro e o Leonardo. Fico muito agradecido pelo fato do reverendo Valdinei aceitar o nosso convite e compartilhar deste tema, que é tão presente, tão atual, que diz respeito a todos nós neste momento em que estamos. Nesse sentido, já passo a palavra, então, para o reverendo Valdinei, que terá o tempo para discorrer sobre aquilo que ele preparou para nós nesta noite. Quero agradecer ao reverendo Reginaldo, diretor da FATIP, e a FATIP pelo convite para falar para vocês nesse webinar. Desde o início dessa pandemia, eu tenho tratado desse tema pastoralmente. Em todos os sermões que eu fiz, da segunda metade do mês de março em diante, eu toquei sempre nesse tema da pandemia. São falas pastorais, né, devidamente contextualizadas na igreja. E quando a FATIP fez essa proposta de seminários, eu pensei na oportunidade, na conveniência, na utilidade de tentar um empreendimento de uma análise que misturasse um pouco mais aspectos da teologia e da sociologia para a leitura desse momento que nós vivemos. É isso que eu proponho para vocês nessa noite, nesse webinar, a partir desse tema Igreja, Pandemia e a Caverna Digital. É necessário dizer que se trata de uma primeira aproximação, de uma exploração desse tema, um tema multidisciplinar, portanto, é um trabalho em construção. Não tenho o dogmatismo, a pretensão de apresentar para vocês nessa noite uma resposta fechada, uma análise completa. É um esforço, mais um esforço, né, dentre os muitos que estão sendo feitos na igreja, fora da igreja, para entendermos esse momento que nós estamos vivendo, mais do que entender, né, para mobilizarmos forças, energia, disposição, solidariedade, para que a gente possa seguir adiante. Então, com esses comentários preliminares, eu inicio a minha apresentação. Eu vou compartilhar com vocês, vou pedir, já o César me habilitou aqui, vou fazer o compartilhamento do meu roteiro de apresentação para facilitar e principalmente ajudar na identificação de algumas informações que eu vou passar ao longo da palestra. Então, o tema que eu proponho para nós é esse Igreja, Pandemia e a Caverna Digital. Começo recordando, e não poderia ser diferente, que morreram desde o início da pandemia do coronavírus mais de 31 mil pessoas no Brasil. E, portanto, é um fato a ser lamentado a morte dessas pessoas e a manifestação da nossa solidariedade a todas as famílias também é oportuna nesse momento. O século XX ele foi marcado por grandes pandemias. A mais conhecida é a gripe espanhola de 1918, que matou 40 milhões de pessoas. A gripe asiática de 1957 matou 4 milhões e, menos conhecida, a gripe de Hong Kong, 1968, matou 2 milhões de pessoas. Nós tivemos outros surtos depois, mas nada na escala dessas pandemias que foram mencionadas, dessas 3.
do coronavírus, quantos já morreram pelo mundo? Mais de 370 mil pessoas e são mais de 6 milhões de casos confirmados até o dia de hoje. Qual a diferença entre essa pandemia, a do coronavírus, e as outras que eu mencionei? Eu não posso falar nada em termos de comparação dos tipos e subtipos de vírus de cada epidemia, mas a particularidade dessa epidemia que eu destaco para vocês é a seguinte: é aquela que encontra um mundo mais globalizado. Isso explica, além das características do vírus, né, mas isso explica, esse mundo mais globalizado, a velocidade da propagação dessa epidemia. É a mais severa dos últimos 50 anos sob o ponto de vista econômico e político. Eu mencionei a de Hong Kong, 1968, então já são mais de 50 anos para a epidemia que nós vivemos hoje. E essa é a mais severa nesses 50 anos sob o ponto de vista econômico e político. No caso do Brasil, que já vinha de uma quase estagnação da economia e descoordenado politicamente, essa severidade da crise econômica se revela ainda maior. Ainda sob o ponto de vista econômico, nós precisamos lembrar que todo o processo de desindustrialização levou a uma economia baseada em serviços. Hoje, 70% do PIB brasileiro depende de serviços, está fundamentado em serviços. E boa parte desses serviços são serviços que dependem de grande contato humano. E, obviamente, o contato favorece a propagação do vírus e essa área da economia, portanto, é a mais afetada, 70% da economia. Também essa epidemia tem a sua particularidade nesse momento, porque ela nos traz a lembrança da morte, da fragilidade da vida humana. A expectativa de vida ela aumentou muito no decorrer do século XX. No início do século XX, no Brasil, a expectativa de vida não chegava a 40 anos, e hoje a expectativa de vida mais do que dobrou. Fala-se hoje, eu recordo a vocês, no início de janeiro eu li uma matéria extensa sobre pesquisas feitas com amortalidade, não imortalidade, mas pesquisas que apostam na ciência para vencer o processo de envelhecimento. Os seres humanos não se tornariam, nessa perspectiva, imortais, mas amortais, no sentido que você poderia prorrogar a vida humana quase que indefinidamente sob o ponto de vista do adoecimento. E nesse contexto, que no início do ano se discutia a mortalidade, um prolongamento quase indefinido da vida humana, chega um vírus e joga todo mundo na caverna. Um simples vírus mostrando a fragilidade da vida humana. Também, essa pandemia revelou a fragilidade social. Um mundo com tanta riqueza e tanta miséria, tanta tecnologia e tanta gente, no caso do nosso país, sem CPF cadastrado, sem conta em banco, os chamados invisíveis, que apareceram quando foi aprovado o auxílio emergencial do governo federal. O paradoxo do coronavírus é o seguinte, então, ele se propagou rapidamente pela conexão mundial propiciada pelos transportes e comércio, então, a forte conexão fez com que a velocidade de propagação fosse rápida, mas, ao mesmo tempo, ele revelou uma desconexão política, social e econômica para enfrentar a pandemia. Ele se propagou pelos meios de transporte do século XXI e está sendo enfrentado com as armas da Idade Média, a quarentena e o isolamento. Esse é o paradoxo desse momento que nós vivemos. Eu vou mostrar para vocês duas imagens. A primeira, uma imagem dessa semana, Caixa promete cadeiras e controle de distância em fila para saque de auxílio emergencial. As pessoas aí bem próximas umas das outras e ilustrando essa invisibilidade, pessoas que praticamente não eram vistas
uma fase seguinte e sem termos vencido problemas da outra, né? Um antigo orelhão e alguém perguntando se tem aplicativo para usar nesse telefone. Bom, onde é que entra, então, o nosso tema da caverna? Uma vez que nós falamos em quarentena, falamos em isolamento, vamos então para esse tema, que é o tema da caverna. Cavernas podem ser tratadas de duas formas. Primeiro, no sentido convencional, buracos, cavidades que estão presentes em áreas rochosas e que podem servir de abrigo tanto para animais quanto para seres humanos. Nesse sentido, a caverna pertence à geografia, pertence à história. São essas as disciplinas que se ocupam do estudo das cavernas. No outro sentido do termo caverna, somos remetidos àquela perspectiva futurista. Aparece na ficção, por exemplo, na literatura, no cinema. O mundo é devastado por alguma peste ou alguma guerra e tudo que resta são escombros. Projeta-se um futuro que é, ao mesmo tempo, uma volta ao passado humano, mas de uma humanidade destruída. Elysium, com Matt Damon e Wagner Moura, é um dos filmes que explora essa temática, mas é praticamente um gênero do cinema. A gente tem dezenas, centenas de filmes com essa temática. No caso dessa menção futurista da caverna, há sempre uma carga emocional muito forte. O medo, a frustração, a vingança, são coisas que permeiam todas essas obras de cinema. Cavernas também são famosas não só nessa perspectiva do cinema, de um futuro apocalíptico, mas também na história do pensamento e da literatura. Vou fazer algumas menções para vocês. A mais conhecida delas é a de Platão, que em sua obra A República criou o mito da caverna, mais propriamente uma alegoria, que é o relato de um diálogo de Sócrates com Glauco, para falar da passagem da ignorância para o conhecimento. Homens, nessa alegoria, são mantidos prisioneiros desde a infância numa caverna, eles estão acorrentados e tudo que eles conhecem como realidade é a própria sombra deles e dos objetos que se projetam na parede. Nesse caso, eles tomam o aparente por real. A discussão prossegue nessa obra e uma das discussões levantadas por Platão, né, no diálogo de Sócrates, é que o que aconteceria se um desses homens fosse libertado? Como é que ele veria o sol fora da caverna? O que aconteceria se ele voltasse para contar para os seus amigos dentro da caverna? Eles aceitariam a descrição que ele faria ou eles o matariam, se revoltariam contra ele? Outra menção famosa à caverna está em Nietzsche, que no seu personagem Zaratustra, conta que Zaratustra ficou 10 anos numa caverna, vivendo com os animais, e de lá saiu para proclamar a morte de Deus. José Saramago, no ano 2000, 2001, não me recordo bem, ele escreveu também um romance intitulado A Caverna, que conta a história de pessoas, um oleiro em Portugal, e o processo de transformação da cidade, de um bairro, da vida cotidiana, a partir da instalação de um shopping center moderno. E o shopping center é apresentado como uma alegoria para falar de um mundo econômico e comercial fechado dentro de si, né, como numa caverna. Bom, deixando essas referências mais do campo da filosofia, da literatura, e indo para a cultura pop, também é famoso no cinema, né, na cultura pop, a figura do Batman, como um ilustre habitante de uma caverna, o Homem-Morcego. O personagem da história em quadrinhos foi criado em 1939, mas foi no decorrer da Guerra Fria que a parafernália tecnológica passou a preencher a caverna do Batman, talvez já num prenúncio do que viria a ser a nossa caverna digital. Essa mistura entre o pré-histórico e o pós-moderno, entre aquilo que pertence ao passado e aquilo que estaria no presente
ou num futuro que nós imaginamos. Mas ainda nesse levantamento sobre caverna, ou cavernas e a sua história, nós precisamos lembrar das cavernas na Bíblia. A Bíblia menciona com mais frequência o deserto, mas há algumas referências sobre cavernas na Bíblia. Ló, depois que saiu de Sodoma e Gomorra, ele foi habitar numa caverna com as suas 2 filhas. Sara foi sepultada numa caverna. Davi visitou a famosa caverna de Adulão, que deveria ser um lugar bem amplo, uma vez que ele era acompanhado pelos seus soldados. Elias teve numa caverna, no Monte Horebe, seu refúgio, quando ele fugia de Jezabel. Os israelitas, no livro de Juízes, eram oprimidos pelos midianitas e, ao lado de Gideão, habitavam em cavernas por conta dessa opressão. E no livro do profeta Naum, é dito que a caverna é o lugar para onde o leão leva as suas vítimas. No Novo Testamento se fala menos em cavernas, mas na Galeria da Fé, Hebreus 11, é dito que servos de Deus vagaram por desertos e montes e se esconderam em cavernas e buracos na terra. Homens, segundo Hebreus, dos quais o mundo não era digno. E no livro do Apocalipse, quando se abre o 6º selo, nos é dito que os reis da terra, grandes, ricos, comandantes, poderosos, livres e escravos, se escondem em cavernas. Então, na Bíblia, essa imagem da caverna também se faz muito presente. Isso nos leva, então, à parte do nosso tema, que é a caverna como um símbolo existencial, um símbolo também espiritual. Não é difícil, né, concluir que a caverna, à luz dessas menções, é um símbolo bastante poderoso. Para entender isso, nós temos que nos perguntar o que é que empurra um ser humano, o que é que empurra uma pessoa para uma caverna. E eu passo, então, ao próximo slide. Primeiro, a necessidade externa, necessidade de abrigo para condições climáticas, né? Sol, chuva, frio, refúgio diante de uma ameaça física, animais ou inimigos humanos. E nessa perspectiva da ameaça externa, a caverna ela conjuga a ideia de esconderijo. Mas há também a caverna como ameaça interna, a fuga de si e do mundo. A história do monasticismo cristão, e não só cristão, mas budista também, hinduísta, conta de muitos que se refugiaram em cavernas. Nesse caso, a fuga, a ameaça vista é a ameaça do pecado, da tentação, e a caverna surge também como um lugar de refúgio. Isso nos leva a pensar na caverna como um símbolo, nos seus aspectos positivos e negativos. Então, quais seriam esses aspectos positivos? Na perspectiva positiva, a caverna representa renúncia, busca por iluminação, proteção, simplicidade, provação, disciplina. Visto nessa perspectiva, a caverna é uma espécie de útero existencial, onde se busca um verdadeiro renascimento. Na perspectiva negativa, ela é vista como imposição. A menção a Platão das pessoas que ali estão são prisioneiras, essas pessoas. A imagem negativa, além da imposição, você teria, além da imposição, faltou pôr o slide do negativo, mas eu vou mencionar para vocês. Então você tem imposição como aspecto negativo, escuridão, perigo, colapso, precariedade, limitação de espaço, sufocamento. Nessa perspectiva, a caverna é vista como sepultura, como lugar de morte. Ainda nessa perspectiva da caverna como símbolo, eu quero fazer algumas observações para vocês e vou retomá-las logo mais adiante, mais próximo da conclusão. A caverna, nessa perspectiva, ela está associada à crise, e nesse caso não importa se a crise é interna, de origem interna ou de origem externa, ou conjuga os dois aspectos. A caverna está associada ao conhecimento,
seja o conhecimento de si, o conhecimento da realidade, o conhecimento do outro, o conhecimento de Deus. Isso está presente principalmente na literatura bíblica. A caverna está associada ao poder. Você imagina que aquele que foge para uma caverna, o sentido externo, aquele que foge para uma caverna está sofrendo com o poder de outro exercido sobre ele. E aquele que foge para uma caverna por vontade própria, o faz na busca de um poder sobre si mesmo, ou seja, do autodomínio, né? E também, voltando no item do conhecimento, do autoconhecimento. Bom, feitas essas observações mais gerais da história e do caráter simbólico da caverna, eu passo, então, para falar com vocês um pouco sobre o que é propriamente o nosso tema, que é a caverna digital. No século XXI, nós fomos lançados numa reclusão, num isolamento, que remete, de um lado, ao nosso passado rústico, esse que eu venho mencionando, da Bíblia, da história, e de outro, aos nossos medos de um futuro distópico, ao modo dos filmes de ficção que eu já mencionei também, ou seja, de terra arrasada, e nesse caso de um futuro distópico por conta de uma peste, de uma epidemia, de uma pandemia, ou de uma guerra, que foi o tema fartamente explorado no período da Guerra Fria. Quais são as características disso que eu estou chamando de caverna digital? O meu propósito é fazer a combinação da reclusão, do isolamento, com o amplo acesso digital que nós já vínhamos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, da última década. Então, quais são as características dessa caverna digital? Primeiro, nós temos um isolamento, mas um isolamento com janelas para o mundo. É a caverna do Zoom, no qual nós estamos nesse momento, webinar, WhatsApp, FaceTime, e tantos outros aplicativos de comunicação que vinham sendo usados e cujo uso foi intensificado no nosso tempo. Segundo, a caverna digital, não precária, no sentido literal, pelo menos para uma parte da população, e aí a gente precisa voltar naquele primeiro slide que eu coloquei, mostrando que a gente tem pessoas que não têm acesso ao básico daquilo que seria digital. Então, a caverna digital ela não é precária no sentido literal para uma parte da população, mas ela é futurista, no sentido de nos lembrar da fragilidade de nossa civilização e de nossa vida em sociedade. Então, mesmo para nós que estamos inseridos e com acesso a esse universo digital, com essas janelas digitais, ela tem um aspecto futurista porque põe diante de nós toda essa fragilidade, como esse mundo no qual nós vivemos pode desmoronar facilmente. Então, esse aspecto da fragilidade da nossa civilização, ele está bem destacado nessa experiência da caverna digital. Terceiro, a caverna digital tem algo da alegoria de Platão, uma vez que a tecnologia nos acorrenta a outras pessoas que confirmam aquilo que nós pensamos. Quero que você veja essa imagem. Ela circulou, aí já faz um tempo que está circulando, mas uma filha dialogando com seu pai, seu pai, um homem de terceira idade. Não, pai, essa é uma notícia falsa, mas como pode ser notícia falsa se ela diz exatamente o que eu penso? Eu vou fazer indicação mais adiante para vocês, de um livro específico, alguns livros, mas uma das marcas desse mundo digital, dessa caverna digital, é o uso de toda uma tecnologia de algoritmos para não só vender coisas para as pessoas, mas criar verdadeiros guetos, onde você tem sempre a confirmação do pensamento. Acho que é redundante explorar esse tema das fake news, e todo o debate político que está se travando em torno disso,
mas o fato é que o grupo do WhatsApp, que a página do Facebook e outras mídias, né, que nós utilizamos, elas podem reproduzir essa sensação, né, de que o que nós pensamos realmente corresponde à realidade, porque as informações que circulam são informações que são seletivas e direcionadas para essa perspectiva da confirmação. Quarto, a caverna digital ela é platônica no sentido de fornecer imagens parciais da realidade. Isso complementa o item anterior, né, mas são recortes, né, da realidade por essa via digital. O quinto item sobre a caverna digital, que nós precisamos lembrar, é que ela atua no sentido de predispor as pessoas para que briguem com aqueles que de fora venham trazendo uma outra perspectiva a respeito da realidade. E aqui há muita semelhança com a alegoria da caverna de Platão. As brigas nos grupos de WhatsApp da família, nos grupos de WhatsApp da igreja, são constantes, não é, por conta desse tipo de limitação que nós vivemos. E o sexto item que eu destacaria para vocês é o aspecto viciante ou escravizante da caverna digital. Pela primeira vez, nós temos um aparelho em nossas mãos que nos lê mais do que nós somos capazes de ler. Poder, liberdade e conhecimento, hoje, é ser capaz de saber aquilo que devemos ignorar. Esse tema é amplamente desenvolvido pelo Yuval Harari, no item que ele trata da inteligência artificial. Mas nós não nos damos conta, mas quando nós usamos o celular, quando nós usamos o computador, informações são extraídas o tempo todo e essas informações são processadas pela inteligência artificial, extraídas e processadas pela inteligência artificial, e, de certa forma, aquilo que nós pensamos que é liberdade, que é escolha, que é a nossa perspectiva, está limitado, direcionado, e todos os aplicativos e toda a tecnologia, ela é pensada para torná-lo cada vez mais recorrente, cada vez mais dependente dela. Você sabe bem do que é essa sensação, né, de ficar procurando o celular o tempo todo, ficar com uma sensação que você não checou ainda o seu celular, a ansiedade que isso causa. Vários países têm tratado já e têm surgido, no Brasil também, algumas iniciativas nesse sentido, laboratórios para dependência de tecnologia, para dependência do uso do telefone celular. Então, esse aspecto viciante, escravizante da caverna digital também se assemelha ao que eu mencionei na alegoria de Platão. Aqui eu faço para vocês algumas indicações, não é? Tudo que eu estou dizendo aqui é muito sumário, muito breve, mas eu faço indicação desses títulos que são muito interessantes. O Yuval Harari, que é um dos pensadores de destaque na atualidade, 21 lições para o século XXI. Nesse livro ele trata da inteligência artificial, como ela afeta o trabalho, aspectos do controle sobre a vida humana, e se você quer aprofundar esse tema, eu recomendo esse livro. Outro livro interessantíssimo, já de alguns anos, mas ainda muito atual, é A Dieta da Informação, uma defesa do consumo consciente, de Clay Johnson. Ele trabalha com todos esses aspectos de truques que são usados, né, para nos tornar dependentes das informações e como você pode ter uma dieta, não é, fazendo aí analogia com alimentação, uma dieta balanceada, equilibrada, né, e consumir conscientemente as informações. Isso para voltar, não é, na afirmação que eu fiz, que hoje poder, liberdade e conhecimento é ser capaz de saber aquilo que nós devemos ignorar, né? Ou seja, que tipo de informação você deve deixar de lado, né, e não deve se alimentar dela. E um título também muito interessante é esse do Christian Dunker e Cláudio Tebas, O Palhaço e o Psicanalista. Ele tem um capítulo
É um livro que trata basicamente da escuta, né, que foi o tema do Marcos Nunes no outro webinar, mas ele tem um capítulo bem interessante sobre as redes sociais, sobre o uso do WhatsApp, como a gente saiu de uma cultura da escuta para uma cultura da escrita, uma cultura da digitação, e como isso atrapalha a comunicação, como nós precisamos recuperar essa perspectiva da escuta, né, para que a nossa comunicação e os nossos relacionamentos sejam melhores. Bom, caminhando já para um final, eu quero falar com vocês sobre os aspectos da transformação, a caverna e a transformação pessoal e coletiva. Seja a caverna de Platão, Nietzsche ou a do Batman, sejam as cavernas de Elias, Davi, Gideão, Ló e outros personagens bíblicos, na pauta está sempre o tema da transformação pessoal e coletiva. A pergunta é: como nós sairemos dessa imersão na caverna digital da pandemia de 2020? Ilustro o que eu tenho em mente. A gripe espanhola, em 1918, ela deu início no Brasil, deu início à discussão da criação do Ministério da Saúde. O Brasil não tinha, em 1918, um Ministério da Saúde. Ele veio a ser criado, acho que quase uma década depois, mas as discussões da necessidade da criação do Ministério da Saúde, essas discussões tiveram início em 1918. A pergunta, então, é a seguinte: como nós sairemos como indivíduos, como sociedade e como igreja dessa pandemia? Sairemos transformados positivamente ou sairemos mais destruídos, mais arrasados, menores dessa pandemia? Algumas pistas, não é, que eu deixo para nossa reflexão. Primeiro, é uma oportunidade, a experiência da caverna é uma oportunidade para mais cuidado com a preservação no nível pessoal. Não entrando no debate, não é, da taxa de letalidade do Covid-19, mas as comorbidades são um fator de agravamento. Esse cuidado pessoal, né, com a saúde mental, com a saúde física, é fundamental, e acho que a pandemia, no nível pessoal, ressalta essa necessidade de equilíbrio. Mas eu quero fazer uma citação para vocês do Yuval Harari, desse livro dele que eu mencionei, 21 lições para o século XXI, de algo que ele escreveu sobre a vida pessoal, sobre o trabalho, mas que me parece uma coisa profética, isso que ele escreveu. Ele disse o seguinte, abro aspas: o mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Bem, você pode tirar 2050 e colocar no lugar 2020. Né? Antecipamos em 30 anos isso que ele havia escrito aqui, né? Que você terá de aprender coisas novas, preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. A pandemia não é uma situação familiar para nenhum de nós, né? Estamos vivendo isso pela primeira vez. Você vai ter que inventar não só novas ideias e produtos, mas vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Todo mundo está tendo que se reinventar em meio a essa pandemia. Então, o primeiro aspecto é mais cuidado com a preservação da esfera pessoal. Segundo aspecto, mais cuidado no âmbito sociopolítico. A pandemia trouxe para o debate o trabalho, a dignidade de todo o trabalho humano, a importância de repensar o valor do trabalho. Nós vínhamos a galope numa pejotização, estamos ainda, né, pejotização do trabalho, né, com reduções cada vez mais drásticas dos direitos, né, das reservas que historicamente foram construídas e conquistadas para os trabalhadores. Hoje,
os profissionais de saúde estão na linha de frente, os entregadores, os coveiros, né? E isso ressalta a interdependência dos seres humanos. Luther King diz, num dos seus sermões, já perto da sua morte, do seu assassinato, que nós temos de aprender a viver juntos como irmãos ou morreremos juntos como loucos. Eu acho que a pandemia destaca isso, né, e deixa esse desafio sociopolítico nas nossas escolhas. Em terceiro e último lugar, a pandemia ela traz o desafio da transformação no sentido de mais cuidado no âmbito do ecossistema eclesiástico que nós chamamos de igreja. A igreja cristã enfrentou duas grandes epidemias no Império Romano, varíola e rubéola, e ganhou o respeito dos não cristãos pela sua ética de amor ao próximo e do cuidado com a vida de todos. Há um livro do Rodney Stark, um sociólogo reconsidera o crescimento do cristianismo antigo, que ele examina isso em todos os detalhes, né? O papel que a ética cristã teve em meio a essas epidemias do Império Romano. A pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: qual será a imagem das igrejas evangélicas no Brasil depois dessa pandemia? Será a imagem de gente que, em pleno século XXI, desafia a ciência, desvaloriza a vida? Será essa a imagem que vai ficar das igrejas, ou de igrejas que ficam brigando para voltar para os cultos presenciais, revelando um descuido com a vida das outras pessoas? Eu acho que isso merece a nossa reflexão. Quero encerrar a minha fala, já que a proposta é essa reflexão sobre a caverna digital, lembrando a imagem do rei Davi na caverna de Adulão. Diz o texto que os filisteus se acamparam em Belém e Davi suspirou querendo beber água da fonte que estava em Belém. 3 valentes, 3 soldados leais ouviram, foram até lá de madrugada, pegaram aquela água, trouxeram, entregaram para Davi. Diz o texto que ele não quis beber a água, mas a derramou como um sacrifício para Deus no chão daquela caverna. Eu acho que essa é uma imagem muito sugestiva para nós, né, no nosso âmbito eclesiástico. A importância do desabafo, né, dos laços, dos vínculos que nós temos, a importância dos gestos do coração e a importância da adoração. Nós somos desafiados nesse tempo, como igreja, a incentivar cada pessoa a adorar a Deus na sua caverna digital, a fazer ali o seu sacrifício. Mas somos desafiados também a mostrar consideração uns pelos outros, como Davi demonstrou consideração por aqueles homens. Em Davi, a sede de Deus era maior do que a sede de poder. Por isso, ele derramou aquela água como sacrifício a Deus. Que a mensagem da igreja, da nossa vida, da nossa experiência como cristãos, seja essa, né, de que nós devemos ouvir uns aos outros, nós devemos ter essa disposição de fazer sacrifícios uns pelos outros e, principalmente, adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Em qualquer lugar que estejamos, é lugar de adoração, é lugar de sacrificar para Deus e de manter comunhão com Deus. Bom, meu relógio já apitou aqui. Eu vi que o reverendo Reginaldo começou a se mexer ali, então significa que o meu tempo expirou. Eu agradeço a atenção de vocês e vou passar, então, para a coordenação do webinar, o prosseguimento. Rodinei, nosso sentimento também é de gratidão. Agradecer a você pelas reflexões, né, compartilhadas e também provocações que naturalmente acabam surgindo em nós, né? E são reflexões, provocações, tanto no âmbito pessoal, como também no âmbito eclesiástico, né? E é muito importante também nós considerarmos, né? O César já está selecionando ali algumas questões para serem feitas, né? No qual o reverendo Valdinei poderá também responder e continuar compartilhando conosco acerca do tema. Enquanto isso, eu quero fazer o convite a você para participar do próximo webinar nosso,
será na próxima quarta-feira, no dia 10 de junho, às 16 horas, teremos o professor Júlio Zabatiero compartilhando conosco o tema Viver em Tempos de Incertezas. Você certamente receberá o convite e, novamente, será muito bem-vindo participando conosco da nossa webinar. César, já separou algumas questões aí para serem feitas ao reverendo Valdinei? Sim, com certeza. A gente agradece a todo mundo que está colocando as suas perguntas, tanto através do chat, quanto através do botão QIA. Algumas perguntas foram aparecendo e outras tenho certeza que ainda vão aparecer nesse momento da gente conversar. Eu queria propor para ti, professor Valdinei, a pergunta da Nina de Carvalho. Ela diz para a gente o seguinte: estamos presenciando muitas famílias perdendo seus entes sem poder vivenciar a despedida pelo rito de velar o corpo. O senhor concorda com a ideia de que após o isolamento, a igreja poderá ser um local onde muitas dessas pessoas vão procurar, ou um local que muitas pessoas vão procurar para tratar o seu luto mal assimilado? Qual seria a sua orientação para atender a essas pessoas? Eu acho que a igreja, né, precisa buscar atender essas pessoas passada a pandemia, né, que infelizmente hoje a gente não tem horizonte, né, de quando isso termina no Brasil. Mas para nós evangélicos, né, protestantes e aqueles que são presbiterianos, é mais complicado ainda, porque a gente tem um jeito de lidar com a morte, não necessariamente com a morte, mas com o luto das pessoas, que nem sempre é atencioso. Eu não consideraria como uma coisa absurda que a gente, em alguns contextos, né, para famílias que perderam perderam entes, né, queridos e não puderam fazer uma cerimônia, que a igreja ofereça esse tipo de cerimônia passada a pandemia, né, que seja uma celebração da memória, uma celebração da vida dessas pessoas, para ajudar a lidar com o luto, né, e fazer esse ajuste na vida das pessoas. Né. Então, eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande. Né. A gente tem visto relatos de pessoas que dizem que não puderam acompanhar, né, o corpo hermeticamente fechado e você não tem o rito do funeral. Então, para nós protestantes, evangélicos, é um desafio maior ainda, né? Porque a gente tem sempre ritos do corpo presente, o culto, né? Mas passado isso a gente não menciona mais, não realiza nenhum tipo de cerimônia. Então, aprender a realizar essas cerimônias, eu acho que é parte de cumprir aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos chorar com os que choram. Muito obrigado. A gente tem, de fato, várias perguntas sendo feitas nesse momento. A gente certamente não vai conseguir responder a todas, faremos o possível para respondê-las da melhor maneira possível. Várias pessoas estão perguntando se essa palestra vai estar disponível, e a gente já respondeu através do chat que sim, ela será colocada em breve no canal da FATIP no YouTube. Abra o seu botãozinho do chat aí, você vai ver o endereço para você se inscrever no canal do YouTube e pode, inclusive, encontrar aí já o link para inscrição para o próximo webinar com o professor Júlio. Mas, professor Valdinei, a gente tem duas perguntas um pouco parecidas aqui. O Roberto Selem pergunta como que a gente poderia filtrar essa avalanche de informações que a gente recebe nessa nossa caverna digital, né, nessa nossa caverna com sinal de Wi-Fi, como filtrar todas essas informações de uma maneira cristã. E também o Marcelo Carneiro, ele fala um pouco parecido com isso, mencionando a polarização e a agressividade pela qual as pessoas têm se expressado nas redes. O que você poderia sugerir como uma maneira de lidar com isso? Quando a gente mesmo se sente, às vezes, impulsionado a ser agressivo, ou mesmo quando a gente é vítima de agressões.
Professor, eu não sei se o seu microfone está mudo, mas acho que a gente não está te ouvindo. Está mudo aqui, eu esqueci, desculpe. A afirmação que eu fiz durante a minha fala é que poder hoje significa saber o que nós devemos ignorar. Eu acho que tem uma diferença clássica entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação são dados, quantidade. Conhecimento diz respeito à organização, à sistematização, à interpretação disso. E sabedoria é a aplicação desse conhecimento à nossa vida, né? Nós temos que diminuir a quantidade de informação. Todos nós já temos muito mais informação que nós conseguimos processar e dar mais espaço ao conhecimento. Nesse caso, dar mais espaço ao conhecimento significa reconhecer o papel que os especialistas têm. No início da minha fala, eu disse, olha, comparar os diferentes tipos de vírus, né, da gripe espanhola, de Hong Kong, asiática, com esse, eu não tenho a mínima condição de falar, porque meu conhecimento de biologia é praticamente zero, mas eu vou ouvir os virologistas, eu vou ouvir quem passou a vida estudando isso e sendo criticado pelos seus pares, né? Acho que o grande problema do nosso jeito de lidar hoje com a informação é que, e já entrando na questão que o Marcelo levantou, é que nós elevamos a opinião à condição de conhecimento. Opinião é opinião, conhecimento é aquilo que suporta a crítica dos seus pares. Quando um pesquisador, e aí não importa o campo da pesquisa, ele realiza uma pesquisa, ele torna isso público para ser criticado pelos seus pares, e a crítica é parte do trabalho. Então, nós precisamos nos empenhar em ouvir, né, nos diferentes campos de conhecimento, as pessoas que têm a sua especialidade, né, para que nós não sejamos guiados pelos palpites, né? E como cristãos, né, entra essa terceira dimensão, que é a sabedoria, né, que é o discernimento dado pelo Espírito Santo, né, a capacidade de ouvir. Em termos práticos, né, eu diria que o livro do Clay Johnson, ele fala bastante sobre isso, né? Que aquilo que a gente sabe sobre dieta, se aplica à informação. Você pode gostar muito de comer salgadinho, tem um sabor maravilhoso, mas você sabe que comer só salgadinho te adoece. Você pode gostar muito do WhatsApp, do seu grupo, ou da determinadas páginas que você segue no Facebook, mas você tem que se expor ao contraditório. Você precisa de brócolis, você precisa de outros alimentos também que talvez a princípio não sejam tão agradáveis para o seu paladar, mas que farão bem para o seu organismo, né? Farão bem para a sua inteligência, farão bem para a sua alma. É isso que eu acho que a gente fica muito viciado, né, em obter, e quando eu não aprofundei isso, mas quando eu falo da inteligência artificial, que hoje nós temos um aparelho que nos lê mais do que nós lemos ele, que tira mais informações a nosso respeito, né, do que nós tiramos dele, toda essa tecnologia está sendo mobilizada para fazer você ficar cada vez mais dependente dela e ter pouquíssimo ou quase nada de tempo para reflexão. Maravilha. Insisto e repito para vocês que tem uma avalanche de perguntas aparecendo agora. A gente está selecionando algumas que podem nos apontar para novas direções. O pastor Paulo Damião está nos colocando uma pergunta que eu acho interessante, professor Valdinei. Ele fala o seguinte: o deslocamento do foco dos cultos nos templos para os cultos nas casas deverá gerar avaliação e adequação para as reuniões nas casas, restaurando um pouco daquilo que havia no início da igreja cristã, nas suas celebrações mais domésticas? Nós temos o culto nas casas, né, mas é uma outra realidade agora, né, porque nem sequer é a realidade da célula ou daquele culto doméstico familiar, não é, que
as pessoas da casa dividiam a tarefa da leitura, da oração, da meditação, mas é um culto mais interativo, participativo, né, o chamado culto online. Só fazendo uma propaganda aqui, os alunos da disciplina de Protestantismo e Cultura estão fazendo um trabalho sobre essa experiência do culto digital, né, no que diz respeito à adoração, mas também das estratégias de cuidado pastoral. Vamos ver se depois, aí, de terminado esse trabalho, a gente compartilha com vocês algumas coisas. Mas na pergunta que o reverendo Paulo fez, né, uma coisa que é interessante, outro dia um aluno compartilhou, falou: professor, foi estranho porque a gente estava tendo culto e o casal estava participando do culto deitado na cama, né? Participando do culto. Então, não sei, talvez, perdurando essa situação, a gente precise de um acréscimo na Confissão de Fé de Westminster, no diretório do culto, né, sobre culto online, né, como se organizar, como se preparar para o culto online, né, quais atitudes tomar, o que é cabível, o que não é cabível, né? Mas acho que o espírito, né, da pergunta do Paulo, de fato, né, o que vai acontecer é que, assim como o vírus ele revelou problemas que já existiam, a pandemia ela acaba revelando aquela disciplina espiritual, aquelas disciplinas espirituais que já estavam arraigadas na vida das pessoas, né? E se não estavam, né, essa vida doméstica de culto, a participação também acaba sendo afetada. Mas eu acho que cabe uma reflexão específica, né, sobre o culto online. Ele não é mais aquele culto doméstico, não é o culto na igreja, não é o culto da célula, e é algo novo, não é, que merece ser pensado nas suas particularidades também. Muito bem. Com isso, você acabou respondendo uma outra pergunta do pastor Paulo Damião. Ele perguntava a respeito do impacto da necessidade do uso de ferramentas digitais no ensino da FATIP. Você já respondeu um pouco, professor Valdinei. Existe também na FATIP uma disciplina de comunicação em mídias sociais, que busca lidar um pouco com esse ferramental digital disponível hoje. Vou deixar uma pergunta do Valdir Reis, professor Valdinei. Ele diz o seguinte: quando as torres gêmeas caíram, nos meses subsequentes, muitos pastores deixaram o ministério devido ao estresse causado pelo acontecimento não esperado e pelos desgastes gerados pelo atendimento às pessoas tão angustiadas. No período pós-pandemia, será que isso pode se repetir no caso de os pastores, as pastoras não saberem lidar com esse novo e inesperado? Essa é uma preocupação, né? Eu nem iria como o Valdir, né, tão longe no pós, porque eu ainda não consigo vislumbrar esse pós, né? A minha preocupação hoje é o desgaste intra-pandemia, né? Nesse momento que nós vivemos. De fato, a carga é muito grande, né? O estresse nas famílias é muito grande, nas relações pastorais, nas demandas, e isso tem que ser bem administrado. A minha percepção, né, e aqui é realmente percepção, é que nós deveríamos nos concentrar em continuar fazendo as coisas que nós fazíamos, né, usando os meios digitais disponíveis, mas não nos impormos tarefas novas. A multiplicação do trabalho, o fato de você estar em casa, estar mais disponível, e isso pode trazer uma sobrecarga que vai levar a uma exaustão muito rapidamente. No aspecto da perda da crença, eu não consigo avaliar se isso pode ocorrer. O que haverá é mais demanda, né? A gente percebe uma abertura, um interesse, uma procura grande das pessoas da igreja e de fora da igreja pela mensagem religiosa, né? O terreno
eu mencionei o livro do Rodney Stark, né, sobre o crescimento do cristianismo nas epidemias do Império Romano. Uma coisa interessante que o Rodney Stark fala é que o cristianismo ele supriu no Império Romano as pessoas de uma compreensão que a teologia, não é, do paganismo romano não era capaz de explicar, que era o sofrimento humano. O cristianismo conseguiu satisfatoriamente explicar o sofrimento humano e, ao mesmo tempo, fazer essa explicação se acompanhar de uma ética solidária, né, o que tocou profundamente as pessoas. Então, eu penso que o terreno da igreja é esse terreno da ação, da solidariedade, mas, obviamente, ela tem limitações de recursos materiais para isso, mas no campo do sentido, a igreja não só supre do ponto de vista intelectual, sentido, não é nesse aspecto cognitivo que eu estou falando, mas ela supre também com seus rituais, né? Com a organização do seu culto, ela põe uma ordem na vida das pessoas, que nesse momento de desordem é uma coisa fundamental. Então, voltando na primeira parte sobre o estresse, a fadiga, né? Eu acho que nós deveríamos continuar fazendo o que nós fazíamos, né? Então, se você fazia o culto de domingo, de quarta-feira, ou tinha um outro dia, faça isso por esses meios, né? Não precisa ficar gravando mensagem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque as pessoas não vão conseguir ficar ouvindo isso o tempo todo, né? Eu vejo com o fechamento dos templos, né, muito movimento nessa direção, né, uma proliferação de mensagens para todo lado, né? E a qualidade dos relacionamentos. Eu mencionei Davi, os valentes dele. Nós precisamos valorizar a qualidade dos relacionamentos. Acho que um impulso que surge agora é a transformação da igreja numa espécie de telemarketing, né? Você tem que ficar acionando todo mundo pastoralmente, falando e falando. Eu tenho reservas em relação a isso, né? Eu acho que a gente se esgota muito rapidamente, não resolve os problemas das pessoas e mergulha numa crise bem severa. Perfeito, professor Valdinei. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a sua fala, agradecer a sua contribuição. A gente gostaria de se ater à nossa proposta inicial de ser 1 hora de duração para todo esse webinar. Mais uma vez, apareceram várias perguntas interessantes ali que a gente ainda vai tentar, de alguma maneira, responder para vocês. Eu gostaria de lembrar aquilo que a gente já comentou algumas vezes. A gente tem um outro webinar marcado para a semana que vem com o professor Júlio Zabatiero. Você pode, através do chat, encontrar um link para inscrição e você deve receber uma comunicação disso também. Você também tem no chat o canal da FATIP no YouTube, onde você vai poder encontrar essa exposição do professor Valdinei, esse nosso webinar, muito em breve. Professor, eu gostaria de apenas deixar a palavra com você, para você encerrar, fazer uma palavra de despedida, encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E mais uma vez, eu quero reforçar, quero expressar o agradecimento de muitas pessoas que escreveram no chat, parabenizando pelo tema, pela exposição, a oportunidade de dar uma palavra final para as pessoas. Quero agradecer novamente à FATIP pelo convite, pela honra e confiança de me convidar para essa exposição. Agradecer a você que está aí participando, aos colegas que se manifestaram, enviaram perguntas. Como eu disse no início, né, essa é uma reflexão inicial, um esforço, né, de empreender uma reflexão multidisciplinar, e a participação de vocês, as questões que vocês levantam, são muito importantes. Agradeço a atenção de vocês e desejo para vocês uma ótima semana com a graça e a bênção de Deus. Muito bem, estamos encerrando então. Agradecemos a participação de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e de cada uma de vocês. Um grande abraço.
Até a próxima oportunidade.